Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A reflexão de hoje começa com Nabucodonosor. Ele conquistou várias nações, administrou um riquíssimo império e construiu uma das mais belas cidades do mundo antigo. Durante mais de 40 anos de reinado sobre a Babilônia, Nabucodonosor conquistou uma boa parte do mundo e se destacou como um dos mais poderosos homens de toda a história. Mas um dia, Nabucodonosor foi humilhado por 3 homens fiéis ao Senhor. Nabucodonosor é conhecido por vários feitos, entre eles os elaborados templos pagãos que ele construiu na Babilônia. Não é surpresa que um rei tão forte e dominante convidasse todos os funcionários do seu governo para testemunharem a dedicação da impressionante imagem de ouro que ele erigiu. Quando olhava com orgulho para a imagem de 27 metros de altura, ele ordenou que todos os presentes se curvassem para adorar aquela imagem. Quando o rei ouviu dizer que 3 homens tinham desobedecido frontalmente a sua ordem, se enfureceu. Ele lhes deu uma segunda oportunidade, mas eles ainda não se curvaram diante da imagem. Quando Nabucodonosor se enfureceu, eles calmamente replicaram que, quer Deus os salvasse, quer não, eles não serviriam ao falso Deus. O rei desafiou a fé deles. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele disse em Daniel 3, versículo 15. Deus aceitou o desafio de Nabucodonosor. Ele respondeu com uma demonstração inesquecível do poder divino que humilhou o poderoso rei da Babilônia. Soldados atiraram os 3 judeus desobedientes numa fornalha que estava tão quente que os próprios soldados morreram quando se aproximaram do fogo. Mas quando Nabucodonosor olhou na fornalha, viu 4 homens. Os 3 que ele tinha condenado e um enviado por Deus para proteger seus servos fiéis. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, Nabucodonosor percebeu que Deus tinha respondido ao seu desafio. Ele ordenou que o nome do Senhor fosse respeitado em seu reino e percebeu que Deus tinha respondido à sua pergunta. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Nabucodonosor afirmou em Daniel 3, versículo 29. Este é apenas um de vários exemplos na Bíblia de homens que desafiaram o Senhor com suas palavras arrogantes. Séculos antes, o homem que era então o mais poderoso do mundo falou uma coisa parecida. Respondeu o faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Deus respondeu ao desafio de Faraó com 10 lições duras que conhecemos como as pragas, para tirar a dúvida do Faraó sobre quem é o Senhor. Séculos depois de Nabucodonosor, Herodes Agripa I matou um dos apóstolos de Jesus e aceitou a veneração do povo quando fez um discurso. Ele foi ferido fatalmente na hora por um anjo de Deus. Atos capítulo 12 relata essa história. Às vezes ouvimos, ou talvez nós mesmos pronunciamos palavras desse tipo, negando o próprio Senhor ou desafiando o Senhor. Devemos ter muito cuidado com nossas palavras, sempre tratando Deus com reverência e respeito. Nabucodonosor, Faraó e Agripa I podem ter se destacado como gigantes diante dos homens, mas não passaram de criaturas insignificantes diante de Deus e foram humilhados por sua irreverência. Nós não precisamos de palavras
insolentes para nos exaltar e desafiar o Criador. Quando rejeitamos as orientações divinas e decidimos agir conforme nossa própria vontade egoísta, cometemos o mesmo erro fatal. Da nossa perspectiva terrestre, não temos condições de conduzir a nossa própria vida. Precisamos da direção de Deus. O homem que tenta guiar seu próprio caminho sem buscar a vontade de Deus erra gravemente. Jeremias disse: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias 10, versículo 23. O pecado tenta apoderar-se de nossas vidas e nos desafia como Nabucodonosor desafiou os servos de Deus. Quem pode libertar-nos? Só existe uma resposta certa. Pedro disse em Atos 4, versículo 12, é só por Jesus que podemos ser salvos. A resposta à pergunta de ontem estava na mensagem de hoje. Qual rei viu o poder de Deus e declarou, porque não há outro Deus que possa livrar como este? Alternativas: A, Davi, B, Nabucodonosor, C, Josias ou D, Herodes Agripa I. A resposta foi o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que falou estas palavras em Daniel 3, versículo 29. A pergunta de hoje: quem disse, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo? Alternativas: A, Ananias, B, Estevão, C, Paulo ou D, Pedro. A resposta vem amanhã, quando nós vamos refletir sobre a necessidade de respeitar a palavra de Jesus para receber a salvação e o perdão dos nossos pecados. Continue estudando, aplicando na vida, procurando viver para agradar o Criador e Redentor, Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.